Hoje nós vamos iniciar a caminhada na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Uma carta muito preciosa. Tem a primeira e tem a segunda. Nós vamos estudar, meditar, ler a primeira e depois nós vamos continuar na segunda. Vamos passar um tempo andando nesta carta do apóstolo Paulo. O nosso objetivo, a nossa intenção é ler mesmo a palavra de Deus. Ler e deixar que Deus fale ao nosso coração. Essa também era a intenção do apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Conjuro, encarrego pelo Senhor que esta epístola, esta carta, seja lida a todos os irmãos. É o que nós vamos fazer. É provável que esta primeira carta aos Tessalonicenses seja a primeira carta que Paulo escreveu, a primeira carta inspirada pelo Espírito de Deus que Paulo escreveu. Paulo escreveu esta carta de Corinto, onde ele estava com os seus dois amigos, companheiros, Silvano e Timóteo, lá pelos anos 50 ou 51 depois de Cristo, apenas 20 anos depois da ascensão do Senhor Jesus. O motivo desta carta foi as informações animadoras que Timóteo levara dos irmãos tessalonicenses para o apóstolo Paulo. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, depois o versículo 6. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do nosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. É isso aí. Tessalônica tem esse nome, que é um nome dado por um general grego, Cassandro, em homenagem à sua esposa, que era irmã
de Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Tessalônica era uma cidade portuária, de importante comércio, uma população de 20 mil habitantes por aí, capital da província da Macedônia. Era uma cidade mergulhada no pecado. Era uma cidade mergulhada na devassidão. Era também uma cidade mergulhada na idolatria. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertesses a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Era uma cidade profundamente devassa e ao mesmo tempo uma cidade profundamente idolátrica. Tinha um sentimento religioso muito forte. Foi durante a segunda viagem missionária de Paulo que a luz do Evangelho raiou nas trevas de Tessalônica. Vamos acompanhar agora essa leitura que vai falar disso, desse momento que o Evangelho vai raiar nas trevas daquela gente, daquela cidade. Vai raiar com muito poder, porque vai converter muitos deles. Atos 17, versículos de 1 a 10. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jasson e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Bem, foi a entrada de Paulo lá. Que tipo de mensagem poderia impactar aquela cidade tão devassa e tão religiosa ao mesmo tempo?
Que mensagem seria capaz de atingir o coração daquela gente tão devassa, tão perdida e tão religiosa, tão idolátrica? Que mensagem seria capaz de atingir o coração daquela cidade, daquelas pessoas? Mas Deus estava preparando aquela cidade para receber o Evangelho, parte dela. Que mensagem? Não poderia ser outra, irmãos. A mensagem da cruz, o Evangelho, o Evangelho de Deus, a mensagem da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, da nossa, compartilhada com Ele, nele. Não tem outra mensagem. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Preste atenção aqui. Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Que coisa maravilhosa! A mensagem de Paulo era uma pessoa, Cristo, Jesus. E ele diz aqui da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Ele disse que era necessário ele padecer a morte, depois ressuscitar. Interessante, irmãos, que Paulo começou expondo as Escrituras, a palavra de Deus. Nós temos que expor a palavra de Deus. É dela que o povo precisa. E nós temos que mostrar. Nós temos que anunciar. Anunciar o quê? A palavra. Não lero-lero, papo furado da cabeça, da interpretação. Não. Nós temos que expor a palavra. É o que nós fazemos aqui. Abrimos a palavra, as Escrituras e lemos, expomos. Então Paulo começou expondo a Escritura, a palavra de Deus. Qual era a mensagem que Paulo estava pregando para aquela gente? Esta: Cristo, sua morte e sua ressurreição. Paulo cria que para salvar aquela gente não ia ser com louvorzão, nem com programas sociais, nem com mensagens humanísticas. Tinha que ser mostrado por meio das Escrituras a suficiência da crucificação de Cristo, que nos crucificou com Ele, e a eficiência da ressurreição de Cristo, que nos ressuscitou juntamente com Ele, nos dando a sua vida como a única garantia de salvação eterna e de mudança verdadeira. O apóstolo Paulo disse que foi necessário
que Cristo padecesse. Esse padecesse aqui que ele diz é a morte, é a crucificação. Ele diz que foi necessário. Foi necessário para Deus, primeiramente, porque Deus não tem outro meio de chegar no pecador, de salvar o pecador, de mudar o pecador, fora do sacrifício do seu filho. É necessário para mim, porque só isso pode mudar a minha vida e mudar de maneira radical, profundamente. Mas o que foi que Jesus padeceu? Ele padeceu a morte por nós. Ele padeceu a morte por nós. Ele morreu por nós. Quero que você entenda isso. Jesus padeceu a morte por nós. Mas agora tem outra coisa que é preciso entender, muito importante. Jesus não tinha morte para padecer. Jesus não tinha morte para morrer. Ele era o Filho de Deus. Então, a morte que Jesus padeceu na cruz não era dele. Tenho certeza disso. A morte que Jesus padeceu na cruz não era dele. Era minha, era nossa. E vou mostrar para os irmãos, expondo as Escrituras, que Jesus não tinha morte para morrer. Do ponto de vista penal, Jesus não tinha morte para morrer. Viu, Edvan? Do ponto de vista penal, Jesus não tinha morte para morrer. Lucas 23, verso 4. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Quem era Pilatos? Era o governador. Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Como que ele poderia ser executado? Ele não tinha crime algum. Não vejo neste homem crime algum. Então, do ponto de vista penal, ele não poderia ser responsabilizado. Mas, do ponto de vista da lei de Deus, ele também não tinha morte para morrer. Ezequiel 18:4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. O que é que você recebe em troca do pecado? A morte. E Jesus, como fica? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca.
Aqui está dizendo, ele, Jesus, não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca. Jesus nunca pecou, também não tinha pecado. Jesus não tinha crime, não tinha culpa, não tinha pecado, não tinha condenação, não tinha morte para morrer. Então, a morte que ele aceitou morrer era minha. Ele me amou, morreu por mim, para me salvar. Aquela morte que ele morreu, que ele padeceu, era minha. Eu é que sou pecador. Sou eu que tenho que morrer. O salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, então é com a morte que eu vou pagar o custo do pecado na minha vida. Mas eu não estou falando da morte física. A morte física não leva importância nenhuma. Eu estou falando da nossa morte em Cristo na cruz. Da nossa morte em Cristo na cruz como uma realidade espiritual. É a nossa morte com Cristo na cruz nele. Se não aceitarmos essa morte nossa no corpo de Cristo, na cruz, nós não estamos salvos. Não estamos salvos. E depois teremos que ir para a segunda morte. É o que diz a palavra. Lá na cruz, Cristo se tornou um homem coletivo. Ele morreu coletivamente a morte de todos nós. Naquela morte, nós fomos assimilados por Cristo, por isso que é uma morte compartilhada conosco. Eu estava lá, na cruz em Cristo. Como é que eu sei que eu estava lá, na cruz em Cristo? Eu sei porque a palavra de Deus diz que eu estava lá. Começando pelo próprio Jesus, quando disse: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Eu creio que eu estava e estou entre esses todos que Jesus atraiu em seu corpo, para que eu morresse com ele aquela morte. A palavra de Deus também diz que se um morreu por todos, logo todos morreram. Eu creio na palavra de Deus. Sabe por que eu creio na palavra de Deus? Porque eu creio no Deus da palavra, que disse. E qual é o resultado dessa morte com Cristo por nós, e nós mortos com Ele nele? Qual é o resultado? Somos libertos do pecado, libertos de verdade, libertação de verdade. Ganhamos a vida de Cristo na ressurreição com Ele. Cristo passa a viver em nós
a sua vida. E voltamos para Deus, que é a nossa comunhão com Ele. É o resultado do que aconteceu na cruz. Só assim nós podemos ser salvos, gozar o descanso, experimentar a satisfação e ter significado verdadeiro. A cruz deve estar no seu devido lugar, para que a igreja não perca a sua voz profética que Deus deu a ela. Se Cristo crucificado está no centro e nós crucificados com Ele nele, tudo estará em ordem, tanto na igreja quanto na nossa vida em particular. Quando a mensagem da cruz de Cristo é colocada de lado ou substituída por outra, a igreja falha terrivelmente. É o que estamos vendo hoje. Uma igreja que falha terrivelmente, porque a mensagem da cruz foi renegada, foi substituída, foi colocada de lado. E quando isso acontece, irmãos, a tendência é valorizar mais a aparência do que a essência das coisas. Se a mensagem da cruz não estiver no seu devido lugar, no centro da igreja, no centro da nossa vida, ela perde o seu objetivo profético que Deus deu a ela. A igreja perde. A falta da cruz de Cristo no centro da igreja, no centro da pregação, é responsável por todas as distorções encontradas dentro da igreja. Há um conhecimento específico no campo espiritual que nós precisamos conhecer impreterivelmente: Cristo e este crucificado. Nós não podemos perder esse foco: Jesus Cristo e este crucificado. Em Cristo crucificado está a solução de Deus para todos os males de todas as pessoas. Fora de Cristo crucificado não há salvação para ninguém. Ninguém poderá ser considerado salvo se não estiver crucificado com Cristo. Sem a cruz de Cristo não haverá mudança de vida em nós. Deus nos crucificou com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, é o que diz a palavra. Somente a crucificação do pecador é o caminho seguro para a sua salvação e também para Cristo viver em seu interior. Mortos em Cristo, perdemos a nossa vida pecadora e perdida, e pela nossa ressurreição com Ele, ganhamos a sua vida justa e santa. Cristo passa a viver em nós a sua vida. A coisa mais fantástica deste mundo é Deus, sendo quem Ele é, se tornar homem, morrer por nós, para nos levar a morrer com Ele e nos ressuscitar com Ele para viver em nós a sua vida. Se você ainda não tem esta experiência com Cristo, então creia, e creia já,
na palavra de Deus e ore assim: Senhor, confesso pela fé a minha morte e ressurreição com Cristo e a sua vida em mim, por tua graça e misericórdia. Quando a igreja perde o foco central do valor e significado da cruz de Cristo, ela sucumbe aos encantos do mundo. Satanás está fazendo de tudo para empurrar a cruz de Cristo para a periferia da igreja, tirando do seu devido lugar o centro da igreja. Satanás também penduricalhos coloridos, brilhantes, para mascarar o real poder da cruz. E muitos ficam empolgados com os penduricalhos e não com o que de fato aconteceu na cruz do Calvário. Alguns estão dizendo por aí que nós, nesta igreja, só pregamos uma mensagem, só temos uma mensagem para pregar. E de uma maneira muito singela. Dizem que é preciso atualizar a mensagem do Evangelho, torná-lo aceitável ao ouvido do pecador, ao mundo. Atualizar o Evangelho. O que significa isso? Sabe o que significa isso, irmãos? Eles querem que eu fale dos penduricalhos. É disso que eles gostam. Mas eu digo aqui e reafirmo: a mensagem da cruz é uma mensagem que transforma o mundo e não se conforma com o mundo. Atos 17:6. Volte lá. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: eis que esses têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Aí está. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Você vê o que a cruz faz? A mensagem da cruz, da morte com Cristo, da ressurreição com Cristo, do Evangelho, é uma mensagem que transtorna o mundo, causa alvoroço. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aqueles que têm causado transtornos no mundo todo, agora estão aqui perturbando nossa cidade. É o que eles estão dizendo aí. Porque a cruz perturba mesmo. A cruz de Cristo não se conforma, mas transforma. E transforma de dentro para fora, radicalmente, aquele que crê na sua suficiência. Lamentavelmente, nos dias em que vivemos, temos um cristianismo com uma mensagem
não que transtorna, mas que conforma com o mundo. Não é mais uma mensagem impactante, porque não é a mensagem da cruz de Cristo. Lamentavelmente, ao invés da igreja transtornar o mundo para mudá-lo, é o mundo que está transtornando o cristianismo pós-moderno. Com isso, perde-se a voz profética, o anúncio. Fala de tudo, menos do Senhor Jesus Cristo e da sua cruz. Tirou os olhos da verticalidade e colocou na horizontalidade. E está se tornando cada vez mais humanístico, materialista e carnal. É assim que as coisas estão hoje. Uma igreja verdadeiramente crucificada é uma bênção nas mãos do Senhor. A cruz é um terremoto. E houve mesmo um terremoto quando ele foi crucificado. Se a cruz entra na sua vida, haverá um terremoto demolidor que vai demolir tudo em você, a fim de que Deus crie tudo novo pelo seu poder. É assim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, tem gente que pensa que Deus quer melhorar a vida dela. Se achega nessa ideia. Estou indo porque Deus quer melhorar a minha vida. Eu vou lhe dizer, Deus não quer melhorar a sua vida. Deus não quer melhorar a sua vida. Sabe o que Ele quer? Ele quer destruir a sua vida pecadora. Ele quer demolir você para fazer novo em Cristo Jesus. Deus não quer atualizar você. Aqui não tem uma última atualização para você. Deus não quer atualizar você. Ele quer crucificar você. Deus quer demolir totalmente a velha vida pecadora para introduzir a nova vida, totalmente nova. Irmãos, essa é a ideia da cruz. Essa é a ideia da cruz nos evangelhos. A nossa vida pecadora não tem conserto. Você não tem conserto no pecado. Tem que ser crucificado. Tem que morrer em Cristo Jesus para ganhar uma nova vida, para começar de novo, porque Deus quer começar com você algo novo totalmente. A cruz destruiu o velho império de Satanás e instituiu o reinado de Cristo na sua vida. Atos 17, o versículo 7, volte lá. Os quais Jasson hospedou, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. A cruz vai operar em nós o poder que rompe com o reino de César, Satanás. Ponto de vista simbólico. Que rompe com o sistema deste mundo, que rompe com o império das trevas, que rompe com a tirania do pecado. A cruz nos coloca debaixo da soberania, da
soberana vontade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A cruz nos coloca debaixo da soberana vontade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E é o Rei Jesus, como foi dito aí. É o Rei Jesus. A Igreja de Cristo estará sempre no curso contrário e na contramão deste mundo. Sempre. Se você está na mesma direção, tem coisa errada. Porque o cristão verdadeiro, nascido de novo, a Igreja de Deus, está sempre no curso contrário e na contramão deste mundo. Neste mundo podemos identificar 3 grupos distintos: aqueles que odeiam a mensagem da cruz de Cristo, aqueles que fingem amar a mensagem da cruz de Cristo, e aqueles que amam verdadeiramente a mensagem da cruz e experimentam o seu poder. Portanto, é importante que nós nos certifiquemos em qual destes grupos nós nos situamos. Qual grupo você pertence?